Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes, o meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Peixes, leitura do amor para Peixes. Vamos lá, tarô? Signo de Peixes, leitura do amor. Vamos lá, tarô? Signo de Peixes, leitura do amor. Piscianos e piscianas. Rei de copas. A carta da justiça. A carta da lua. E o as de espadas. Rei de copas, a justiça, a carta da lua e o as de espadas. Bem, Peixes, o que eu vejo aqui? Me dirigindo aqui, logicamente, a um grupo específico de piscianos, ou seja, não significa que todos vocês estejam no contexto desta leitura, mas um grupo em especial, um grupo específico de piscianos. Eu vejo aqui o seguinte, Peixes, se tratando da sua vida amorosa, né? Vejo você num relacionamento, ok? Porém, vejo situações aqui que estão acontecendo, que estão ocorrendo nessa relação. Vejo uma relação passando por um momento meio conturbado, ou seja, uma fase um tanto conturbada. Vejo uma relação onde uma relação que está muito baseada, veja bem, em formalidades. Vejo aqui uma situação dentro dessa relação, dentro desse relacionamento, ou seja, vejo que um dos parceiros aqui tem dificuldades em se expressar, ou seja, expressar seus sentimentos, né? Verbalizar os seus sentimentos, ou seja, me fala de uma pessoa comedida, uma pessoa que não expressa os seus sentimentos, uma pessoa comedida. Então vejo aqui uma relação onde existe uma certa formalidade entre vocês dois, entre os dois parceiros, onde existe uma dificuldade por parte de um dos parceiros em se expressar, em expressar seus sentimentos. E também vejo aqui problemas relacionados à comunicação. Vejo aqui que está existindo, veja bem, uma falta de comunicação entre vocês dois. Ou seja, a comunicação desse casal está precisando de um alinhamento, de ajuste, de buscar uma sintonia. Então vejo aqui uma situação onde está faltando uma sintonia entre esse casal, entre você, Peixes, e o seu parceiro ou a sua parceira. Aqui me fala
de uma situação de problemas na comunicação, de falta de comunicação, porque o que acontece? Um problema geralmente traz outros problemas, né? Eu falei aqui que eu vejo por parte de um de vocês uma dificuldade em se expressar, em verbalizar os sentimentos, comunicação. Relacionamento formal, de certa forma, formal, com muitas formalidades. Isso também, de certa forma, tem a ver com comunicação, com falta de comunicação. É como se esse casal aqui tivesse perdido a sintonia, tivesse perdido a sintonia nessa relação, nesse namoro, nesse noivado, nesse casamento, enfim. E, exatamente, essa falta de comunicação, essa situação em que um dos parceiros não expressa, não verbaliza, acabou levando essa relação para uma relação um tanto mecânica, um tanto superficial, um tanto formal, ok? E, óbvio que isto não é uma coisa saudável para uma relação, para um relacionamento. Aqui o Rei de Copas, que mostra, digamos assim, essa questão de uma pessoa que tem dificuldades em expressar seus sentimentos. A Carta da Justiça fala de formalidades dentro de uma relação. A Carta da Lua fala dessa questão de comunicação, de ter uma comunicação mais clara, assim como o As de Espadas. Então vejo aqui que essa relação passa por um momento, está passando por um momento de uma certa turbulência. Vamos ver, vamos tentar descobrir o que pode ser feito, se algo pode ser feito no sentido de melhorar esse clima, né? Restabelecer, digamos assim, a sintonia desse casal, porque vejo por hora que essa sintonia ela está, digamos assim, comprometida, porque vejo aqui uma relação com muitas formalidades, problemas na comunicação, falta de comunicação, e isso pode, veja bem, isso pode acabar levando essa relação para uma ruptura. Isso pode causar danos terríveis para essa relação, para esse relacionamento. Então, vamos ver o que pode ser feito, né? O que você, peixe, juntamente com o seu parceiro e a sua parceira, podem fazer para reverter essa situação, melhorar essa situação de comunicação, de excesso de formalidade, enfim. 7 de ouros. 4 de copas. Olha aí. 7 de ouros e 4 de copas. Um momento nada bom, nada oportuno, nada positivo nessa relação. Por quê? Porque aqui eu vejo que toda essa situação de falta de comunicação, de formalidade, que essa relação acabou caindo numa formalidade, nessa questão de um não expressar os sentimentos, o outro não se expressar, não verbalizar, não demonstrar os sentimentos que tem pelo outro, acabou levando essa relação para uma espécie de esvaziamento, sabe? Como se fosse uma situação de estagnação. Aqui me fala de alguém desanimada, falta de interesse, falta de energia no amor. Olha aqui, ó, um momento de desânimo, de um certo desânimo, de falta de interesse, de energia. Aqui me fala de alguém insatisfeito, alguém que olha para a situação em si, para a relação em si, demonstra aqui um certo desleixo, um certo descontentamento por conta
dessa situação. Então, alguma coisa precisa ser feita, porque aqui eu já estou vendo o resultado de toda essa situação, e um resultado que não é bom, ok? Uma pessoa que demonstra um certo desânimo, uma perda, entre aspas, de interesse, descontentamento, por conta dessa situação. Ou seja, esses problemas precisam ser equacionados. Esses problemas que eu identifico aqui, comunicação, expressão de sentimentos, formalidade na relação, isso precisa ser equacionado quanto antes, porque aqui eu já vejo o resultado de toda essa situação. Ou seja, daqui, olha só, daqui para uma ruptura é um pulo. Daqui para acontecer uma ruptura, um término nessa relação, sabe, é um pulo apenas. Então, se faz necessário, urgentemente, ambos refletirem, buscarem uma saída, equacionarem aquilo que precisa ser equacionado, ok? Para que o pior não aconteça. Vejo aqui a necessidade urgente de ambos buscarem uma saída para essa relação, para essa situação que se encontra aqui. Porque aqui é o resultado de todo esse cenário. Essa questão da falta de comunicação, dessa formalidade, desse esvaziamento. Aqui eu vejo, peixes, um certo distanciamento afetivo entre você e o seu parceiro, entre você e a sua parceira. Está começando a existir um distanciamento afetivo, e isso é extremamente perigoso para uma relação a dois. Alguma coisa precisa ser feita, ok? Para que esse distanciamento afetivo ele não continue, porque isso pode levar a uma situação de ruptura nessa relação. Então é importante rever, é importante fazer alguma coisa, ok? Melhorar essa situação para que o pior não aconteça, porque aqui eu já vejo um certo distanciamento afetivo entre vocês dois, por conta dessa situação. A carta do Sol e a temperança. A carta do Sol e a temperança. O que eu vejo aqui, peixes? Eu vejo aqui, a carta do Sol fala, veja bem, da capacidade de se iluminar situações, mostrar coisas, trazer às claras situações que precisam ser compreendidas numa relação, num relacionamento. O Sol vem para isso, para poder clarear, para poder mostrar o que precisa ser feito, o que precisa ser equacionado, o que precisa ser compreendido pelos dois, no sentido de corrigir situações que precisam ser corrigidas, que precisam ser ajustadas dentro dessa relação. A carta da temperança representa a harmonia, o equilíbrio, a moderação nos relacionamentos amorosos. Um relacionamento estável é feito com amizade, com carinho, com diálogo e atenção. É impossível construir um relacionamento estável sem que haja diálogo, carinho, amizade, compreensão, atenção. É impossível. Então eu vejo que está faltando isso entre você e o seu parceiro, entre você e a sua parceira. Está faltando aqui diálogo, atenção, compreensão, ok? Está faltando esses elementos, porque são exatamente esses elementos que ajudam a construir uma relação estável, conseguem dar a essa relação uma estabilidade, um equilíbrio. Aqui eu vejo uma relação desequilibrada, sobretudo por uma questão de falta de comunicação, de interação, de perda de sintonia,
que está culminando com esse afastamento, como eu falei, um afastamento, não é um afastamento físico propriamente, não. É um afastamento muito mais afetivo que está ocorrendo por conta desses problemas que estão acontecendo, que eu identifico aqui através das cartas aqui. Então aqui, o Sol está aqui para mostrar o que vocês dois precisam fazer no sentido de corrigir essas situações. Para mostrar, isso aqui precisa ser corrigido, isso aqui precisa ser revisto, isso aqui precisa ser ajustado. Com o quê? Com diálogo, com compreensão, atenção, ok? Porque são exatamente esses elementos que vai equilibrar essa situação, que vai permitir que esse relacionamento ele volte a ser, ou se torne a ser, ou venha a ser uma relação estável, onde haja harmonia entre você e a pessoa que está com você, entre você e o seu parceiro ou a sua parceira. É de fundamental importância o diálogo numa relação, é um dos principais, se não principal, pilar de uma relação. Onde não existe diálogo, não existe, onde não existe uma comunicação, onde não existe um diálogo entre um casal, é impossível ter uma relação onde haja harmonia, onde haja compreensão, estabilidade. Então, só se obtém estabilidade, harmonia numa relação a dois quando existe diálogo entre esse casal. E o diálogo tem que vir acompanhado de compreensão, porque senão o diálogo vira um conflito. Diálogo sem compreensão não resolve o problema. Diálogo tem que ter diálogo, mas tem que vir acompanhado de compreensão, ou seja, um compreender o outro, para que essa relação seja uma relação, ou volte a ser uma relação saudável, estável, onde haja harmonia entre vocês dois. Então aqui me mostra a necessidade de vocês buscar essa harmonia, esse equilíbrio, essa moderação nessa relação. Por quê? Porque um relacionamento estável é feito com amizade, compreensão, diálogo, atenção, carinho. É impossível ter uma relação estável sem esses elementos. É impossível. O julgamento, a carta do julgamento, a carta da morte, a carta da estrela, muito bom, a carta do mago, o as de paus e o 10 de ouros. Muito bom, muito bom. O julgamento, a carta da morte, a carta da estrela, a carta do mago, o as de paus e o 10 de ouros. O que eu vejo aqui, peixes? O que eu vejo aqui? A partir da carta do julgamento aqui. Aqui eu vejo o seguinte, aqui representa um chamado, veja bem, para uma autoavaliação e reconciliação. É importante fazer uma avaliação do que está ocorrendo, do que está acontecendo nessa relação, ver o que precisa ser revisto. O que tem que ser revisto aqui? A comunicação. O que tem que ser revisto aqui? Esse excesso de formalismo que está acontecendo, ok? Haver entre vocês dois uma reaproximação do ponto de vista afetivo, ok? Recuperar a sintonia que antes havia, creio que havia, entre vocês dois, para que esse distanciamento afetivo, ele se acabe.
Aqui é um chamado para que vocês dois façam uma autoavaliação. Aqui está me mostrando a carta da estrela que fala de cura, de renovação, de esperança. É um chamado para um momento de transformação. A carta da morte fala de mudanças radicais, ou seja, aqui é uma relação que precisa de uma transformação, que precisa de uma transformação, de uma mudança radical, assim, no jeito que vocês se relacionam, ok? Me mostra que há uma necessidade de uma renovação, de cura, ok? Aqui me mostra que existem sim possibilidades de vocês reverterem essa situação, ou seja, aqui me fala de uma possibilidade no sentido de um recomeço nessa relação. As de paus fala de oportunidades, fala de situações novas, de coisas novas. Então eu vejo que é uma relação que precisa, veja bem, de uma transformação, de uma mudança radical na maneira como você lida com ela, na maneira como você lida com ele, ou seja, no dia a dia de vocês, ok? Restabelecendo a sintonia, a harmonia nessa relação, restabelecendo esse distanciamento afetivo que existe, que está acontecendo. Então, a transformação e a cura vem exatamente para mudar esse quadro. Então, aqui me mostra que vocês dois podem perfeitamente mudar essa situação. Ou seja, aqui existem possibilidades infinitas de mudança, de um recomeço dentro dessa própria relação. Recomeçar uma nova história, um novo momento, que vai permitir, veja bem, que vai conduzir vocês dois para uma situação de estabilidade. 10 de ouros fala de estabilidade, segurança, conforto, numa relação a dois. Aqui me fala de uma estabilidade em todas as áreas da vida, do ponto de vista emocional, enfim, tudo que envolve a vida de um casal. Financeiro, estabilidade emocional, financeira, harmonia. Aqui é um casal que vive em harmonia, que vive uma relação onde existe uma estabilidade, uma segurança. Um casal que vive em perfeita harmonia, um casal que trabalham juntos para manter essa harmonia, manter essa estabilidade, essa segurança que existe nessa relação. Então eu vejo aqui um chamado para um momento de autoavaliação entre você e o seu parceiro, entre você e a sua parceira, para que vocês possam, ao fazer essa autoavaliação, identificar o que precisa ser corrigido. E aqui as cartas já mostraram o que precisa ser corrigido, o que precisa ser ajustado, ok? Para que haja uma transformação, para que haja uma cura, uma renovação. E aqui me mostra que as possibilidades de reverter essa situação, de fazer com que vocês comecem um outro capítulo na vida de vocês, é perfeitamente possível. As possibilidades são reais, são infinitas. Mas é importante fazer essa autoavaliação. É importante trabalhar em cima dessas situações que precisam ser equacionadas, que precisam ser ajustadas. Para quê? Para que haja uma mudança, uma transformação, uma cura, uma renovação, o início de um novo capítulo nessa história de amor entre vocês dois, para que vocês possam alcançar um cenário de estabilidade, ok? De harmonia, de contentamento, de uma reaproximação afetiva, para que haja uma sintonia entre vocês dois. Ou seja, para que esse distanciamento afetivo
ele se acabe, ou seja, para que haja uma reaproximação, uma conexão, assim, para que essa conexão seja restabelecida entre vocês dois. Uma reaproximação do ponto de vista afetivo, amoroso, porque é exatamente isso que vai conduzir vocês, que vai levar vocês a um cenário, a uma situação de estabilidade, harmonia nesse relacionamento. E eu espero, sinceramente, que vocês possam refletir. As cartas aqui já identificou, já mostrou o que precisa ser revisto, equacionado, a questão da comunicação, a questão da falta de expressão, de demonstração, de verbalização dos sentimentos, ok? A questão do excesso de formalidades que acabou levando essa relação para um distanciamento afetivo, ou seja, esses são os pontos que precisam ser corrigidos nessa relação, que precisam de uma transformação, de uma mudança, de uma renovação, de cura, para que vocês possam iniciar um novo capítulo nessa história de amor, nesse relacionamento, para que vocês cheguem ao lugar da estabilidade e da harmonia. Ok, peixes? Então, um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima, uma excelente semana para todos e até a nossa próxima leitura.